Graça e paz, queridos. Estamos chegando para a nossa transmissão ao vivo, no nosso Facebook, também no Instagram, trazendo para você uma meditação na palavra do Senhor para este momento, para essa noite. E nós queremos que cada um de vocês possa, juntos conosco, meditar no que nos diz a palavra do Senhor sobre aquilo que vamos falar aqui hoje a respeito de um texto em que Jesus fala em 1 João 3:8. E também trazendo 1 Pedro 2:5 e Mateus 16, 17 e 18. Então, Mateus 16, 17 e 18 será o ponto-chave para a nossa meditação nesta noite a respeito da Igreja do Senhor e as provações que temos passado. Ou aquilo que muitas pessoas colocam como obstáculo, como dificuldade, e a Bíblia nos diz que contra a Igreja do Senhor, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Então, nós vamos analisar hoje sobre as portas do inferno. O que quer dizer o termo portas do inferno? E por que Jesus disse que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a Igreja de Deus. Então, nós gostaríamos que você pegasse aí a sua Bíblia. Nós vamos analisar Mateus 16, versículo 17 e 18, quando a Bíblia nos mostra o momento em que o Senhor Jesus fala com os seus discípulos, e mais especificamente com Pedro. Muitas pessoas têm puxado algumas situações controversas com relação a este assunto, portas do inferno. E o que nós queremos que você venha a compreender nesta noite é que nós queremos passar somente aquilo que está escrito na palavra de Deus. E como nós podemos compreender o que o Senhor quer falar com esta passagem em que ele coloca diante dos seus discípulos uma palavra sobre o que vai ser prevalecido. O que é que vai prevalecer? Se é o problema, é a enfermidade, é a luta, é a dificuldade, ou é a Igreja do Senhor? E aí, amados, nós vamos poder discorrer um pouco sobre o assunto. Algumas pessoas discutem porque crente também adoece, crente também morre. Nós perdemos muitos irmãos nossos, servos de Deus, com esta pandemia. Mas também sabemos que muitos foram recuperados, muitos foram salvos. E por isso, nós acreditamos, lógico, claro, que existem situações que nós vamos passar e vamos ver, às vezes, sofrimento, vamos ter, às vezes, dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter lutas, mas uma coisa nós temos que ter uma convicção que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E por isso, amados, nós vamos passar por situações difíceis. É claro que vamos, mas uma coisa é certa, nós temos ao nosso lado o Senhor dos Exércitos, aquele que cuida de nós, aquele que vela pelas nossas vidas, vela pelas nossas almas, e cuida
para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos livres de todo mal, de toda enfermidade, de todo problema. E por isso nós vamos ter então aí uma situação que várias pessoas vão discutir, vão ponderar, vão querer saber qual é a situação, qual é a circunstância, o porquê disso, o porquê daquilo. Muitas vezes surgem nas nossas vidas perguntas, e às vezes muitas perguntas, para algumas pessoas, ficam sem resposta. Mas nós temos de Deus uma resposta, nós temos de Deus uma palavra, nós sabemos que Deus, ele tem um socorro, ele tem um alento para aqueles que são seus, para aqueles que o servem. E por isso nós sabemos que, embora enfrentando lutas e dificuldades, nós temos do nosso lado um aliado muito poderoso, infinitamente poderoso. A Bíblia nos mostra Jesus, nos mostra Deus como um Deus que nunca perdeu sequer uma batalha, nunca foi decepcionado, nunca foi derrotado. E por isso ele é todo-poderoso. Ele é um Deus onipresente, é um Deus que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um Deus onisciente, ou seja, é o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia nos mostra Jesus, todas as coisas, mostra Deus como um Deus. Então esse Deus nunca perdeu sequer uma batalha. É por ele que nós nunca foi decepcionado, debatemos, nunca foi derrotado. E por isso ele é todo-poderoso. Nesses momentos, ele é um Deus onipresente, é um Deus que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um Deus onisciente, fala lá no livro, ou seja, é o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia nos mostra Jesus, o Senhor mostra Deus, é meu pastor. Então esse Deus nunca perdeu sequer uma batalha. É por ele que nós nunca foi decepcionado, nunca foi derrotado. Por isso ele é todo-poderoso. Nesses momentos, ele é um Deus onipresente, um Deus que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o Deus onisciente, fala lá no livro, ou seja, então é o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia nos mostra Jesus, o Senhor mostra Deus, é meu pastor. Então esse Deus nunca perdeu sequer uma batalha. É por ele que nós nunca foi decepcionado, nunca foi derrotado. Por isso ele é nesses momentos, ele é um Deus onipresente, que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o Deus onisciente, fala lá no livro, ou seja, então é o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia nos mostra Jesus, o Senhor mostra Deus, é meu pastor. Então esse Deus nunca perdeu sequer uma batalha. Ele que nós nunca foi decepcionado, nunca foi derrotado. Por isso ele é nesses momentos, ele é um Deus onipresente, que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o Deus onisciente, fala lá no livro, ou seja, então é o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia nos mostra Jesus, o Senhor mostra Deus, é meu pastor. Então esse Deus nunca perdeu sequer uma batalha. Ele que nós nunca foi decepcionado, nunca foi derrotado. Por isso ele é nesses momentos, ele é um Deus onipresente, que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o Deus onisciente, fala lá no livro, ou seja, é o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia nos mostra Jesus, o Senhor mostra Deus, é meu pastor. Então esse Deus nunca perdeu sequer uma batalha. Ele que nós nunca foi decepcionado, nunca foi derrotado. Por isso ele é nesses momentos, ele é um Deus onipresente, que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o Deus onisciente, fala lá no livro, ou seja, é o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia nos mostra Jesus, o Senhor mostra Deus, é meu pastor. Então esse Deus nunca perdeu sequer uma batalha. Ele que nunca foi decepcionado, nunca foi derrotado. Por isso ele é nesses momentos, ele é um Deus onipresente, que pode estar
ao saber presente, ele é o Deus onisciente, fala lá no livro 6, é Deus que sabe todas as coisas, a vida é Deus, o Senhor é Deus, muita coisa nunca foi levantado, isso é Deus, pode estar sabendo presente, ele é o Deus onisciente, fala lá no livro 6, é Deus que sabe todas as coisas, a vida é Deus, o Senhor é Deus, como eles acreditavam que era ele. E agora, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele representava Deus, que ele era Deus, embora ele não estivesse afirmando aos seus discípulos, mas com as suas atitudes ele mostrava que ele era Deus. E agora estava ali o Senhor falando com os seus discípulos e colocando para eles uma verdade muito forte. Uma verdade incontestável, embora ele não estivesse afirmando, que ele estava mostrando para eles, discípulos, o poder com as suas atitudes, que tinha ele nas suas mãos, que aqueles que servem a Deus, aqueles que servem a Jesus. E agora estava ali o Senhor. Os versículos seguintes dão uma ênfase maior a essa realidade, revelação e edificação da igreja. Uma verdade, pensamento que costumamos ter muito forte é que a igreja precisa se defender das verdades incontestável. Esse texto, porém, nos mostra uma outra realidade, que ele estava mostrando para eles as portas do inferno não prevalecerão, que tinha. Ele nos mostra nas suas mãos que somos nós, que servem, o povo de Deus, que iremos contra as portas do inferno. Os versículos seguintes, ele dão uma ênfase maior a essa realidade, que pertencem às portas do inferno, é que vão ter que lutar por pensamento de nós, que nós somos fortes, que a igreja precisa se defender das verdades, entrando numa verdade. Esse texto, porém, entrando uma outra realidade. E ele estava mostrando para eles as portas do inferno não prevalecerão, que tinha. Ele nos mostra nas suas mãos que somos nós, o povo de Deus, que iremos contra as portas do inferno. Os versículos seguintes, eles dão uma ênfase maior a essa realidade, que pertencem às portas do inferno, não tem que lutar pensamento que nós somos fortes, que a igreja precisa se defender da verdade, uma verdade. Esse texto, porém, entrando uma outra realidade. E ele estava mostrando
Ele nos deu as suas mãos, que somos nós, assim, ó Deus, Ele lembra nós, contra a sociedade, entendido, a realidade, não é ênfase maior, que pertença às portas de nós somos mortais, a igreja precisa se defender da verdade, esse texto, porém, ele traz uma outra e ele está correndo aqueles ele nos deu as suas mãos, que somos nós, assim, ó Deus, Ele lembra nós, contra a sociedade, entendido, a realidade, não é ênfase maior, que pertença às portas de a igreja precisa se defender da verdade, esse texto, porém, ele traz uma outra e ele está correndo aqueles ele nos deu as suas mãos, que somos nós, assim, ó Deus, Ele lembra nós, contra a sociedade, entendido, a realidade, não é ênfase maior, que pertença às portas de precisa se defender da verdade, esse texto, porém, ele traz uma outra e ele está correndo ele nos deu as suas mãos, que somos nós, assim, ó Ele lembra nós, contra a sociedade, entendido, a realidade, não é ênfase maior, que precisa se
Edificação da igreja. Edificação como servos. Jesus está então edificando a sua igreja sobre este fundamento, que é ele mesmo. Mas ele também está edificando a sua igreja através dos discípulos, através de Pedro, através de João, através de Paulo, através de todos os seus discípulos, de todos aqueles está então que edificando a sua igreja, se prontificaram sobre este a executar, que é ele mesmo, esta obra, mas ele também, que ele colocou em nossas está mãos, edificando a sua igreja através. Pedro tornou-se então um representante dos discípulos de João, na forma de crer, na forma de testificar, na forma de testemunhar que Jesus é a pedra de todos angular, a pedra que os edificadores prontificaram a executar, que é ele mesmo, esta obra, mas ele também, que ele colocou em nossas mãos, está edificando a sua igreja. Queridos, Pedro tornou-se então um representante. Jesus não edifica a sua igreja na forma de sobre monturos, sobre homens caídos, na forma de testemunhar, mas sobre aqueles que foram transformados pela revelação de Deus, como aconteceu em Pedro, ou com Pedro. Isso é tão sério que no livro do Apocalipse nós encontramos a seguinte afirmação: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Observem. Jesus estava agora mostrando ali que, através do evangelista João, que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Em Apocalipse 21, 14. Ou seja, Jesus foi o fundamento básico da igreja. E agora ele apresenta 12 fundamentos, que poderíamos conjecturar aqui, não estamos afirmando nada, não estamos tratando de escatologia, mas pode estar simbolizando os 12 apóstolos. É muito interessante percebermos este versículo. Ele nos mostra que os primeiros 12 tijolos da igreja, os primeiros 12 pilares da igreja, foram os apóstolos de Jesus. E a igreja está sendo construída sobre o ensinamento que eles nos deixaram. Não se trata apenas de Pedro, conforme alguns aí querem rotular Pedro como tendo sido o primeiro papa, o dono da igreja, o dono da chave. Não. Ele foi o primeiro apóstolo a receber a revelação de Deus de que Jesus era o fundamento da igreja. Mas os apóstolos foram colocados como fundamentos posteriormente, após a partida de Jesus. Eles foram os baluartes da igreja, a base para que a igreja fosse
fortalecida, edificada, construída. Eles não edificaram sobre um único fundamento, como Pedro, por exemplo. Ela foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos, como está em Atos dos Apóstolos. Mas Jesus Cristo é a pedra angular, eleita e preciosa, como está escrito em 1 Pedro. O que podemos chamar então de igreja sadia? O que seria a igreja vencedora ou a igreja que vence as portas do inferno? Esta igreja que está fundamentada no ensinamento dos apóstolos e na revelação de Deus, o Senhor. Hoje, as denominações baseiam-se em muitos ensinamentos de pessoas que não estão pautadas no apostolado da igreja. Não estão pautados nos ensinamentos da igreja primitiva. Lemos muitos livros, mas desconhecemos a palavra de Deus. Tem muita igreja fundamentada em conceitos humanos. Desconhecemos a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nos afastamos do Espírito Santo, porque não oramos, porque não vivemos aquilo que a palavra ensina, porque não buscamos ao Senhor, porque não nos dedicamos totalmente a Ele. Nossas atitudes são baseadas em muitas coisas, mas poucas delas se baseiam na palavra ou na genuína revelação de Deus através da sua palavra. Quando baseamos nossa fé em doutrinas que não são genuinamente bíblicas, traduzidas e trazidas a nós pelos apóstolos, encontramos, enfim, a derrota espiritual da igreja. Se a igreja não estiver pautada na Bíblia Sagrada e não tiver esta palavra como regra de fé e prática, ela está fadada ao fracasso, ao insucesso. A igreja edificada sobre Cristo, sobre a pedra. Veja bem que a Bíblia coloca Jesus como pedra, mas Jesus também é colocado como palavra. E se nós não formos edificados nesta palavra, vivida por Cristo, pregada pelos apóstolos e escrita para nos trazer entendimento e conhecimento de Deus, não seremos uma igreja vitoriosa. Se quisermos viver a vida antiga, do velho homem, do pecado, não seremos a igreja vitoriosa. Então não seremos fundamentados de coisa alguma. E certamente seremos derrotados pelo pecado e pelo diabo. Aquele que pratica o pecado, ele se rende às portas do inferno. Em 1 João 3,8, a Bíblia diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto Deus se manifestou. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A pergunta então sobre os que são as portas do inferno não é de simples resposta, mas vamos tentar aqui, em breves palavras, o nosso estudo. Quando pensamos nessas portas, devemos ter em mente um domínio, um império em que o diabo é o príncipe. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sob domínio do mal. Tais portas são a entrada do seu domínio. Quando você dá brechas ao pecado, você abre portas para que ele possa entrar. Neste domínio, na vida de pecado, ele guarda bens preciosos debaixo de 7 chaves. Estes bens que o diabo guarda são as almas daqueles que não nasceram de Deus, e a forma como ele as domina é por meio do pecado. Um pecado gera outro pecado. O abismo gera outro abismo. E a Bíblia diz, em 1 João 3,8, que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque ele vive pecando desde o princípio. Então este não pode ser
a igreja vencedora. Se o homem viver na prática do pecado, ele não pode ser a igreja vencedora. Quando entendemos essas coisas, podemos também entender a razão do verbo se tornar carne, destruir as obras do diabo. A forma como podemos ir contra as portas do inferno, resumidamente, é pregando a genuína palavra do Senhor, fazendo discípulos como ele ordenou. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós então partirmos a pregar o evangelho genuíno, a verdadeira palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que transforma, então nós estaremos agindo como igreja verdadeira e as portas do inferno não poderão prevalecer. Mas se o homem cede ao pecado, se o homem se rende ao pecado, se o homem vive na prática do pecado, como ele poderá dizer que é membro da igreja vitoriosa? Deus não nos chamou para sermos derrotados, meu querido. Ele nos chamou para sermos mais que vencedores. E é isso que está dizendo a palavra. Então a forma de irmos contra as portas do inferno é pregar o evangelho genuíno de Deus e fazer discípulos. Alguém que nos siga, que veja como nós agimos e que haja da mesma forma como nós agimos. Homens que negam a sua vida para servir ao Senhor e vencer o pecado e vencer o mal. Nós temos que saquear o império das trevas, temos que destruir as obras do diabo, porque temos em nossas mãos o poder da palavra de Deus que destrói as obras do diabo. Mas não adianta lotarmos igrejas sem fazer dessas pessoas discípulos. Não adianta pregarmos o evangelho se a nossa vida não for uma vida de exemplo para aqueles aos quais nós pregamos. Devemos então ir pelo mundo fazendo discípulos e que eles sejam verdadeiros discípulos que tenham prazer em ser achados vencedores. É bom perceber que somos cristãos, mas se formos meros cristãos, que apenas fala do evangelho, mas não viva do evangelho, dentro em breve nós vamos ver, amados, que nós não temos um traçado real de uma vida vitoriosa, vencedora. Uma vida vitoriosa, uma vida entregue ao Senhor, rendida ao Senhor, é uma vida que vence o mundo, vence o pecado, vence o diabo. E se vencemos o pecado, venceremos o mal, venceremos o diabo. Se vivemos na prática do pecado, estaremos nos aderindo a ele, nos rendendo a ele, nos oferecendo a ele. E aí não seremos esta igreja vencedora. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja que vence. Esse povo que Deus deseja levantar é o povo da igreja vencedora. Um povo poderoso, cheio de fé, que se levanta para conquistar todas as coisas. Foi a respeito deles que Joel profetizou quando ele disse que eles viriam saltando pelo cimo dos montes. Um povo poderoso que é posto em posição de combate, em posição de vencedor, de vitorioso. Quando Davi disse ao Golias, gigante, que afrontava o povo de Israel, aquele filisteu imundo, ele disse para ele: você vem a mim com espadas e lanças. A lança do gigante era maior que Davi. O gigante tinha cerca de 3 metros de altura e Davi pequenininho, cerca de 1,60 m, 1,70 m no máximo. Mais ou menos a metade do gigante. Mas ele disse a ele: você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus nós somos vencedores. Em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. Diz a palavra do Senhor
E é assim que nós acreditamos, amados. É assim que nós vivemos. E é assim que nós temos que viver. Deus, Ele nos chamou para sermos vencedores. Mas Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou e entregou a si mesmo em sacrifício a Deus, com cheiro suave. É assim que Deus quer cada um de nós. É isso que Deus quer de cada um de nós. Foi para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para sermos derrotados. Ele não nos chamou para ficarmos cabisbaixos. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E quando você vem a Jesus, quando você recebe Jesus como seu Salvador, quando você faz parte desta igreja vitoriosa, desta igreja vencedora, Ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo nos escreveu: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que foram salvos, que foram resgatados, que foram transformados, que foram libertos e têm prazer agora de viver para o Senhor, de servir ao Senhor. Por isso, queridos, Deus nos chamou para sermos muito mais do que vencedores. E agora, para finalizar a nossa meditação, nós apresentamos para você Romanos capítulo 8, 34 até o versículo 39. Leia aí na sua Bíblia. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia e faça essa leitura agora para você ver quem é você diante do chamado de Deus. Você é tão precioso para Deus que Ele te chamou para ser vencedor. Ele não te chamou para ser derrotado. Ele não nos chamou para sofrermos diante de um vírus, diante de uma enfermidade. A Bíblia nos chama para sermos imitadores de Deus lá em Efésios. A Bíblia nos fala em Romanos 8:1 que nós somos agora resgatados e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que crucificaram a sua carne e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E em Romanos 8, 34 a 39 está escrito assim: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, olha que gloriosa palavra, em todas essas coisas somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe quem escreveu isso? Ele não vivia uma vida regalada, tranquila. Ele não tinha nem mesmo a tranquilidade que nós temos. Ele era perseguido, humilhado, passou por muitos açoites, prisões várias vezes, falta de alimento, passou fome, sede, frio, muitas vezes lançado nas masmorras, em prisões. Paulo, o apóstolo dos gentios, e através dele esta palavra encheu
o coração da igreja, dos discípulos, e chegou até nós. E este homem que disse que nós somos entregues à morte o dia todo, ele disse: eu estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Sabe o que aconteceu com esse apóstolo? Ele foi morto. E sabe de que forma? Cerrado ao meio. Ele foi cerrado ao meio por causa do Evangelho. Ele foi cerrado ao meio para que eu e você hoje tivéssemos vida, acompanhar 4 dias de aulas com abundância, e muito aprendizado, para que eu e você hoje online, fôssemos resgatados, transformados, libertos no poder que há no santo nome do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Deus que nós pregamos. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está nesse Cristo, no Cristo Jesus? Será que nós somos melhores que o apóstolo Paulo? Será que nós não precisamos ou não merecemos passar por essas tribulações, por essas lutas, por essas dificuldades que a vida nos sobrepõe ou nos impõe? Será que nós não somos devedores? Como disse a palavra de Deus, nós somos devedores a gregos, devedores a todos, para passarmos por este Evangelho. E agora nós somos chamados Igreja do Deus Vivo. Mas para isso, receba o meu conselho. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe que Ele te receba como um filho. Deixe que Ele transforme a sua vida e faça de você uma nova criatura, para que você possa viver a sua vida para adorá-lo. É isso que Ele quer da sua vida nesta noite. Espero que essas palavras possam entrar no seu coração e que Deus realmente te abençoe abundantemente, te dando entendimento da palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia e te dê muita vitória, te dê luz para compreender aquilo que nós estamos falando. Querido Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus nós apresentamos diante do Senhor cada vida que está nos ouvindo nesta noite. Entregamos a eles a Tua palavra, a mensagem do Senhor, o recado do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar. E dentro desta palavra, Deus, nós queremos que o Senhor venha abençoar estas vidas e fazer com que eles possam compreender a essência do grande amor do Senhor em resgatar as nossas vidas. Salva, liberta, transforma, cura, restaura. Receba de volta esta pessoa que está reconciliando com o Senhor. Receba de volta aos teus braços este irmão, esta irmã que está fazendo uma nova aliança contigo neste momento. Um novo pacto com o Senhor, um novo compromisso de servir ao Senhor. Apaga, Senhor, todo o pecado e escreva este nome no livro da vida. Conceda vitória ao teu povo. Eu creio que nesta noite muitas pessoas estão recebendo ao Senhor. Abençoa, Senhor querido, essas vidas e confirma sobre elas a Tua palavra. No nome de Jesus, abençoe o Teu povo nesta noite, Deus. É a minha oração no nome de Jesus. Queridos, amanhã, às 9 horas da manhã, nós teremos mais uma mensagem de Deus para o seu coração na Escola Bíblica Dominical online, transmitida para você pelo Facebook, pelo Instagram, para que Deus possa realmente falar com você através da palavra. Nós estamos estudando o livro dos profetas.
os profetas menores ou aqueles que escreveram menos. E nessa série de estudo, começamos pelo livro do profeta Neemias. Então nós convidamos você para amanhã às 9 da manhã se ligar conosco nos nossos canais de mídia social e glorificar conosco, louvar conosco o nome do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos estudar a palavra do Senhor. Amanhã às 9 da manhã, então você tem um encontro marcado comigo, neste mesmo canal, às 9 horas, estudando a palavra de Deus. E às 19h30 nós temos o nosso culto presencial com número reduzido de pessoas, mas creio que Deus estará falando ao seu coração. Amanhã o pastor Antônio Carlos estará nos trazendo uma linda mensagem, com certeza, para edificar, para exortar, para consolar a igreja do Senhor. E você precisa participar conosco. Amanhã às 19h30, no culto, nas nossas mídias sociais também, transmissão direta da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta noite, te guarde e te dê uma noite tranquila de vitória na presença de Deus. Graça e paz a todos vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo?